Ele está gravando. Você pode começar, Cleuride. Me ouvem? Estou ouvindo. Então, boa tarde. Nós somos da equipe número 4. O nosso trabalho em equipe, o nosso trabalho colaborativo é formado por mim, Cleuride, pelo João Ramos, pela Jusineide Queiroz, pelo Marcos Antônio, pelo Marcos Aurélio, pela Paula Cristina e pelo Rome de Carmo Rodrigues. O nosso tema escolhido para o projeto é indisciplina no cotidiano escolar. A delimitação do tema proposto pela equipe diz o seguinte: a indisciplina no contexto escolar dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Rome do Carmo Rodrigues, do turno vespertino, situado na periferia do município de Tefé, no estado do Amazonas, no ano de 2021. Para poder situalizar esse conceito, e essa delimitação do tema, é preciso que a gente possa buscar nos fatos históricos o fato de que a escola sempre agregou para si algumas características importantes da sociedade. Foi sempre posto para a escola o papel de educar, que é a sua função mais primordial, mas, além disso, criar, aprimorar, passar valores éticos, identificar valores morais nos alunos, fazer com que eles tenham um condicionamento do trabalho, além do trabalho que ele tem dentro do espaço escolar. Então, ao longo do tempo, a escola sempre se mostrou muito mais importante no fato de colaborar com iniciativas que eram da própria família ou do Estado. Desta forma, a escola acabou mantendo o aluno por um tempo muito longo dentro da sua estrutura e se responsabilizando, entre outras coisas, pela criação, se responsabilizando pelo bem-estar e pela educação moral e ética deste aluno. Conviver dentro do espaço escolar, numa fase de adolescência, entre 10, 12, 15 anos, com pessoas de tipos diferentes, locais diferentes, pensamentos diferentes e individualidade, é algo muito complicado para a escola poder estabelecer um padrão de confiança, um padrão de existência. E essa convivência entre pessoas diferentes e adolescentes diferentes tem resultado em fatores que não são muito bem agradáveis e que não são muito colaborativos para a escola. Entre eles, a indisciplina, que é o foco de pesquisa desse trabalho. A indisciplina na escola, ela aumenta à medida em que a ocupação da escola se faz, e ela é um reflexo do contexto social, do indivíduo, da família e da localização da escola. É na fase da adolescência, que é o público-alvo dessa pesquisa, que a influência do espaço escolar, a convivência cotidiana, as obrigações, a imposição de regras, acaba desvirtuando a real função do aluno dentro da escola, que é o aprendizado. O mau comportamento, seja dentro da sala de aula ou nos demais ambientes da escola, toma do adolescente o tempo útil para as suas atividades produtivas, interfere no seu aprendizado, dificulta a sua aceitação no meio social e pode desencadear importantíssimos problemas de formação na vida desse aluno. Esse estudo refere-se ao comportamento do aluno no cotidiano da escola, de ensino fundamental, e tem como enfoque a compreensão das causas desse problema e sua remediação, visto que é cada vez maior a reclamação de professores, gestores, funcionários do comportamento específico desse aluno em sala de aula. Certo? Passamos à justificativa. Diante de tudo que foi exposto, é necessário citar
o fato de que é de fundamental importância o desenvolvimento de investigações de natureza científica que sejam capazes de descrever, entender e processar esse fenômeno tão presente e cada vez mais incidente dentro do ambiente escolar, que é a indisciplina. Ela atrapalha em inúmeros fatores e é, segundo expectativas, a grande responsável pela reprovação escolar e pelo futuro, fugiu a palavra, pelo futuro indevido desse adolescente futuro. O objetivo do projeto diz o seguinte: investigar as causas que levam o aluno a praticar comportamentos indisciplinares no âmbito escolar. Os objetivos específicos consistem em investigar possíveis causas de indisciplina na escola, a partir das respostas dos atores envolvidos na pesquisa, identificar e classificar as situações de indisciplina na sala de aula, notificar que atitudes de indisciplina interferem no processo de ensino-aprendizagem, verificar como a relação professor e aluno pode influenciar na indisciplina da sala de aula, verificar a prática pedagógica exercida pelo docente em relação à disciplina, analisar o comportamento familiar, que é capaz de influenciar na disciplina do aluno dentro da escola, descrever as estratégias que são adotadas pela escola para minimizar essa problemática, averiguar como o acompanhamento familiar influencia na indisciplina do aluno e, por último, identificar quais as ações realizadas pela escola para evitar a indisciplina na sala de aula e nos demais ambientes escolares. Certinho? Por último, a metodologia. A pesquisa terá um enfoque qualitativo baseada em um estudo de caso. Vai preservar pela investigação, de forma exploratória, de cunho qualitativo, orientada pela revisão da literatura especializada, a investigação de documentos escolares, a aplicação de questionários abertos a alunos, professores e técnicos, sem resposta pré-definida. As entrevistas são o ponto mais importante dessa coleta de dados. Elas serão feitas de modo conversativo, para que o entrevistado possa ficar o tempo livre possível para prestar as informações que ele deseja. Após essa primeira etapa de investigação e coleta de dados, todo dado obtido, seja pela entrevista, seja pelos questionários, serão tabulados, cruzados entre si e, posteriormente, serão realizados relatórios. Esses relatórios, confeccionados a partir dos questionários e das entrevistas, devem mostrar qual é a real situação da indisciplina dentro do ambiente escolar daquela escola lá de Tefé, no Amazonas. A última etapa desse processo de pesquisa é a conclusão. Após a documentação escrita do material, resultado da tabulação e do cruzamento de dados, as análises devem mostrar quais são as possíveis conclusões para esse problema, para que se estabeleça uma ação e para que então se tenha uma tomada de decisão a partir desse problema. Diante disso tudo, é fundamental que o pesquisador tenha sensibilidade e destreza para tratar com os assuntos particulares que serão apresentados nessa coleta de dados e nessa entrevista, uma vez que o fator ético, na transparência, na conclusão e na leitura são fundamentais. Terminamos. Muito obrigado. Muito bom o trabalho do equipe. Não sei se alguém mais do equipe quer falar algo sobre suas ideias de pesquisa. Professora,
A gente Alô, sabe Jusinei. que, sim, sabemos que a indisciplina é um fator real dentro das escolas e gera inquietações nos educadores. Então, alguns não sabem lidar com a situação da indisciplina e também, às vezes, há confusão de saber o que é um ato indisciplinar ou um ato infracional. Então, gera toda essa polêmica. Então, a gente pensou em trabalhar esse tema, porque é um tema bem presente, e nós que somos professores, nos deparamos todos os dias com tal situação das atitudes indisciplinares. Então, nossa justificativa está baseada pela essa inquietação de descobrir as causas que levam os alunos a ter comportamentos indisciplinares. Obrigada. Obrigada a vocês, muito bom seu trabalho, muito interessante o tema da pesquisa, é uma realidade que nós temos na escola e que nós temos que enfrentar, já seja como professor, como gestor, também como pais. Então, é muito interessante seu tema de pesquisa. Agora, Professora, alô? na verdade, agora que nós já apresentamos, ficou uma dúvida que a equipe não chegou no consenso muito bem claro de qual tipo específico de investigação nós trataríamos nesse caso. O que venceu, mais por vontade minha, foi o estudo de caso. Metade da equipe queria que fosse fenomenologia. E aí ficou aquele impasse. Vamos perguntar para ela? Depois da apresentação, a gente pergunta para ver qual dos dois métodos se encaixa. Você pode fazer os dois. Os dois poderiam ser ou são tipos de pesquisa qualitativas. Mas se você vai fazer a pergunta para mim, como pesquisadora, eu faria uma fenomenologia. Você sabe por quê? Porque eu gostaria de saber como é que os professores percebem o processo da indisciplina. Porque eu posso olhar os processos, os fatos que são indisciplina. Mas uma coisa é só a indisciplina e outra coisa é como o professor, o colega, o aluno percebe. Eu gostaria dos dois, mas seria muito interessante fazer a fenomenologia para saber como é que os atores percebem essa situação. Mas você pode nesse fazer os caso, dois. professora, mas Sim. nesse caso nós teríamos que mexer nos objetivos específicos. Porque Sim. só em um deles que a gente trata do professor. Quase todos eles são feitos em cima do personagem do aluno. Sim, mas você pode decidir se você deseja conhecer a percepção ou você deseja centrar sua população-alvo nos professores ou nos alunos. Essa é uma decisão do pesquisador. Os dois ao mesmo tempo não é possível. Poderiam ser os dois também. A amplitude do trabalho depende do pesquisador. Você pode fazer só um grupo ou você pode fazer os dois. Essa sempre será a decisão do pesquisador. Mas isso não importa se a gente vai mexer futuramente, mais ou menos, por exemplo, daqui a 3 meses, a gente decide que quer ouvir o professor, o relato do professor. Isso não implica em mexer o projeto que a gente já havia feito? Ou pode mexer? Eu posso alterar o projeto? Se nós falamos de um projeto, nós vamos falar de duas coisas. Numa pesquisa, eu posso modificar, eu posso trocar o caminho, se a minha pesquisa é qualitativa. Mas se eu estou fazendo uma pesquisa num contexto institucional, o que quer dizer? Se eu estou fazendo uma pesquisa num mestrado, num doutorado, eu não posso trocar meu projeto. Se eu estou fazendo uma pesquisa como pesquisador, eu sim posso trocar ou modificar
meus objetivos. Eu não sei se isso fica claro. Eu Uma sei. coisa é uma pesquisa e outra coisa é a pesquisa para o mestrado e para o doutorado. Nessas instâncias, você não pode trocar seus objetivos. Precisa Mas ser fiel. tem que continuar com os objetivos que foram aprovados. Mas se você Ok. está fazendo a pesquisa em outro contexto, num contexto laboral, poderia ser, você sim pode fazer a mudança. Ok, professora, obrigado. Eu queria só lembrar essa questão da fenomenologia, que uma contribuição que é interessante é você avaliar não só os fatores dentro da escola. Quando você entra no contexto da indisciplina, não necessariamente a criança ou o jovem é indisciplinado porque ele está dentro da instituição. Então, existem fatores externos que contribuem para essa situação. Então, esse campo de pesquisa seria mais amplo por conta disso, que você poderia buscar através das entrevistas, como foi colocado, mas a partir daí você poderia ver fatores externos que contribuem para que ele seja disciplinado. Sim, se nós vamos falar da indisciplina escolar, nós podemos fazer várias pesquisas, não somente uma. Poderia ser uma sobre a percepção dos professores, outra sobre a percepção dos estudantes, outra sobre a influência da família, que é o que o Marcos está falando, a influência da sociedade mesma, da comunidade sobre a indisciplina na escola. Nós, desse tema, poderíamos fazer muitas pesquisas. Essa é a riqueza, o mais importante quando nós fazemos a abordagem que é qualitativa. Também o fator econômico influencia no tema, na situação da indisciplina. Isso pode também ser avaliado. Em determinados casos, professor, escola de periferia até discute aqui na Bahia a necessidade de as escolas hoje terem psicólogos e assistentes sociais, porque muitos dos nossos alunos, eles vêm, estudam, e a gente percebe que eles não têm estrutura familiar. Muitos são de comunidades muito pobres, áreas perigosas, de alto índice de violência. Então, isso tudo também influencia no comportamento, nas atitudes dele no colégio. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, porque são alunos que têm sérios problemas psicológicos. Um fator, uma colocação, professora. É interessante a gente entender, inclusive, até mesmo a questão dos documentos que norteiam a educação no Brasil para a questão de atuação desses psicólogos e agentes civis sociais. Onde eu quero chegar é que a gente sabe que a educação no Brasil ela é pautada em cima da questão do ingresso do aluno ao mercado de trabalho, né, do sujeito ao mercado de trabalho, certo? Esse enfoque ele faz, a gente pode refletir sobre a atuação, qual seria a atuação do psicólogo dentro da sala de aula, dentro da escola, no caso, da instituição educacional. Se seria na psicologia clínica, né, em questão de análise do sujeito, ou se seria na questão de análise profissional, que é aquela questão do que hoje eles chamam de coaching, né, para o aluno. Então, porque já que a gente trabalha muito nessa questão de produção, o aluno, às vezes, tem escolas que exigem muito o resultado desses alunos, onde eles estão inseridos em contextos socioculturais e econômicos vulneráveis, né? E essas cobranças dentro das escolas, às vezes, até também influenciam no contexto dele lá fora e o lado de fora dentro da escola. Então, é uma coisa a se refletir sobre qual vai ser o papel de atuação desses psicólogos para que eles consigam a gente consiga ter uma equipe multidisciplinar e multidimensional para que a educação seja mais eficiente e eficaz. Sim, hoje nós temos que trabalhar num ambiente que tem que ser multidisciplinar. Já não é um trabalho só do professor, nós necessitamos também de profissionais que sejam especialistas. Exatamente, professora. E a gente tem qual é o contraponto? É que os documentos norteadores, eles não são muito norteadores nesse sentido da multidimensionalidade, do multidisciplinar. Eles são norteadores na questão de produção
e capitalização, melhor falando, na questão do sujeito apenas, não na questão multidisciplinar. Algumas instituições que já têm essa perspectiva e trabalham de uma forma independente em relação a isso, mas se fossem seguir a risco dos documentos como o PNE, ele demanda as metas, né, do ensino, ou a questão da reforma do ensino médio. Então, todos esses documentos, eles não estão norteando a gente de uma forma multidisciplinar, estão mais no sentido do sujeito e o mercado de trabalho. E esse tipo de ensino, esse tipo de abordagem multidisciplinar, de uma equipe bem preparada, estruturada, é um tipo de perspectiva da Europa, eles fazem bastante ali, que o Edgar Morin conseguiu, por exemplo, implantar na França, e praticamente em toda a Europa já funciona quase esse tipo de educação e estrutura, não só na educação, mas em todos os setores, inclusive até mesmo no mercado de trabalho. Assim. Muito obrigada à equipe, muito interessante o trabalho. Quem vai apresentar agora? Professora, grupo 1, pode? Pode, grupo 1? Alô, Alex? Alex? Pode ser o grupo 1 agora? Pode ser. Ok. Boa tarde, pessoal. O nosso grupo, ele é formado pelo Ruimar Bastos Souza, Max Chikong Chu, Ana Raquel de Oliveira Silva, Edinaldo Eugênio Gomes, Paola Lima de Souza, eu, Alex Lima Amazonas, Fabiana Gomes Campos, André Luiz Gomes Guimarães, Rosilane Gomes Marinho, e Yane Jorge Gonçalves Rames, e Cláudia Michele Gonçalves Chil, e também o Saulo Tales Jales de Souza e o Francisco Antônio Júlio de Carvalho. Nosso tema de projeto, ele é pautado em cima de um momento, de um marco histórico na nossa sociedade. Qual seria esse marco histórico na sociedade? É justamente a revolução tecnológica, né? Ele é pautado em cima dessa perspectiva da revolução tecnológica. O que trouxe a revolução tecnológica? A revolução tecnológica, ela significa para a gente um avanço na sociedade, no sentido das relações humanas, não só das relações humanas, o sujeito com o outro sujeito, mas a interação social em todo o mundo, essa globalização que se tornou o mundo todo, né? Ou seja, estarem conectados em tempo real, eu aqui no Brasil e como outras pessoas estão no Ceará, a professora no Paraguai, e assim por diante. Essa revolução tecnológica, ela nos proporcionou esse tipo de possibilidade, ela transformou as relações humanas. Segundo Edgar Morin, essa transformação, ela significa alguns pontos, né? Qual seria esse ponto que tocaria nas relações humanas? Como elas se dão, né? O tempo que elas se dão, a durabilidade ou confiabilidade dessas relações e também a facilidade no desfazer essas relações. O que significa isso? Digamos que eu tenho 5 amigos no Facebook, aliás, 5.000 amigos no Facebook. Desses 5.000 amigos no Facebook, eu só falo com 100, né? Mas um outro sujeito, ele pode dizer para mim assim, Alex, eu tenho 5.000 amigos no Facebook e falo com todos os 5.000, interajo com todos os 5.000. Nós sabemos que isso é praticamente quase que inviável, a interação do sujeito o tempo todo, em tempo real, com esses 5.000 sujeitos que ele tem ali conectado na sua rede social, certo? E isso faz com que, a qualquer momento, ali naquela relação que ele tem virtual, através da rede social, faz com que ele diga, simplesmente não quero mais essa relação, essa conexão à minha rede social, à minha vida, ali que está exposta na rede social. Então, ele simplesmente, o que ele faz? Desconecta. Então, a relação é pautada na questão de conectar e desconecta. Connect, desconect. Certo? E, em cima disso, nós vemos que cada vez mais levantamos um dado, fizemos uma pesquisa, e a gente constatou que o Instituto Estatísticos e-Commerce, que é um instituto responsável por empresas que trabalham pelas redes, seja redes sociais ou por site, né, que trabalham utilizando da tecnologia da informação para vender, para consumir. Então, a gente tem uma necessidade
em verificar como é que isso funciona e buscar como é que podemos abordar o ensino, sobretudo o ensino público, através dessas redes sociais. O Instituto Estatista e E-Commerce, ele registrou que o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking do número de usuários das redes sociais, né? Isso é um fator muito significativo, porque ele faz nos refletir não só nas relações econômicas que se abordam, né? Porque dentro, por exemplo, da área da publicidade, nós temos ali uma área chamada social media. A social media, ela trabalha com a questão de vendas, né, de produtos por meio de internet, que nós chamamos de e-commerce, né? Não só pelas redes sociais, mas também por sites, né? Como a gente vê site da Netshoes, de outras empresas, inclusive multinacionais e internacionais. E nós podemos refletir acerca do conhecimento. O que essa revolução tecnológica significou para o conhecimento? Ela significou uma democratização desse conhecimento. Só que ela também trouxe uns problemas para nós. São os parâmetros de abordagem educacional dentro desses veículos, né? Que não se há um parâmetro, como, por exemplo, uma diretrizes de abordagem a essas redes sociais, certo? Ela nos dá, de certa forma, um novo estilo de ensinar, de uma forma interessante até. Então, em cima dessa necessidade, nós escolhemos o tema intitulamos nosso tema como Uso das redes sociais como ferramenta no processo de ensino, aprendizagem em escolas públicas do Estado do Amazonas, né? Ou seja, nós delimitamos nosso campo de atuação a essas redes sociais, nossa pesquisa, para o Estado do Amazonas e o uso dessas redes sociais, né? E, passando para a justificativa, por certo, a finalidade das redes sociais, das social medias, no caso, é promover a interação com sujeitos de diferentes culturas e moralidades, evidenciando o multiculturalismo por meio do cyberespaço e influenciando pessoas em todo o território global. Ademais, a rede social é uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos ou profissionais dos seres entre si em forma de rede ou comunidade. Ela pode ser responsável pelo compartilhamento de ideias, informações e até mesmo interesse. Em 2009, o Instituto Estatista E-Commerce registrou que, além do Brasil ocupar a 4ª posição no ranking do número de usuários das redes sociais, a estimativa é que cerca de 95,2 milhões de pessoas estão conectadas, ativas e distribuídas pelas diferentes redes. Apenas isso em 2018, né? Ou seja, 95,2% de milhões de pessoas no Brasil tiveram, ou até mesmo no mundo, tiveram esse acesso, estão ligados a essas redes sociais. Além disso, constatou que o crescimento de algumas das redes sociais não são equivalentes, ou seja, não são equitárias, né? Equidistantes, no caso, em outras palavras, equivalentes no sentido são iguais, já que o Instagram é a social media que mais amplia em número de usuários no Brasil, aproximadamente cerca de 50% dos perfis que o Instagram possui, enquanto que o Facebook ele ocupa a 2ª colocação com 30%. Em seguida vem o YouTube, e o Twitter com cerca de 8% e 7%, respectivamente, dos usuários brasileiros. Com os avanços na área da tecnologia da informação, os TIs, ou TCIs, possibilitou uma interação mais natural e automatizada entre os indivíduos, envolvendo temas abordados em sala de aula, o estudo em grupo, a divulgação dos mais diversos conteúdos informativos e compartilhamento de recursos, seja documentos, apresentações, links, vídeos, imagens, entre outros, e, sobretudo, de projetos que fortalecem o envolvimento dos alunos e professores e cria um canal de comunicação entre eles e outras instituições de ensino. Diante desse exposto, acrescentamos os fatores que se alinham com o processo educativo, como a interação, a informação, compartilhamento de recursos audiovisuais, que tanto fascinam os alunos fazendo uso demasiado de equipamentos tecnológicos. Para Moran, 2012, página 10, podemos aprender estando juntos fisicamente e também conectados. Podemos aprender no mesmo tempo e ritmo ou em tempos e ritmos e formas diferentes. Logo, se faz necessário uma canalização e fusão dessa demanda para fins educativos nas escolas públicas do Estado do Amazonas. E, em cima disso, dessa nossa justificativa, nós diagnosticamos um problema, né? Considerado o contexto apresentado por esta pesquisa, se propõe a responder à seguinte questão: como explorar essas redes sociais como suporte às atividades educativas de escolas públicas do Estado do Amazonas? Para elucidar
este problema, faz-se necessário o estudo de três questionamentos. Primeiro, qual o modelo de formação que receberam ou recebem para utilizar os recursos didáticos, paradidáticos e interacionais das redes sociais, né, seja o docente ou o discente? Qual a percepção dos professores acerca dos conhecimentos e competências fundamentais para a formação e utilização dos recursos por parte dos docentes? Qual a concepção pedagógica que rege o processo de ensino e aprendizagem através das ferramentas das social media? Então, até aqui foi a questão do nosso problema principal, e esses três questionamentos que vão dar um parâmetro para a resposta do questionamento principal da nossa pesquisa. O André, ele disse que abordaria a questão dos objetivos gerais, específicos e metodologias do nosso trabalho. Passo a palavra para o André. Obrigado, Alex. Bom, professora, dando continuidade ao que o Alex falou, que é essa visão total dessa ampliação das redes sociais, dos objetivos, do geral, né, a gente quer construir uma concepção pedagógica. Essa concepção pedagógica do ensino-aprendizagem, ela tem que corresponder às necessidades impostas pela educação contemporânea e tecnológica. A partir daí, se criou-se os objetivos específicos, que são aqueles que vão buscar responder esses questionamentos iniciais do tema geral, que está voltado em elencar os conhecimentos e as competências da formação da comunidade escolar a partir dos docentes e discentes entrevistados. Tem que fazer uma abordagem para se verificar qual é essa interação, de que forma isso está sendo positivo, apresentar essas novas tecnologias para estimular o processo de ensino-aprendizagem na comunidade escolar, que é um fator contemporâneo, mostrar para os educandos o uso das redes sociais como forma de ferramenta educativa para o processo desse ensino-aprendizagem, definir algumas ferramentas digitais educacionais para obter um conhecimento abrangente, abrir esse leque de possibilidades dentro do ambiente escolar e explicar a importância dos recursos tecnológicos para uma melhor aprendizagem nas instituições educacionais, uma vez que a tecnologia ela é uma ferramenta fundamental. E nesse tempo de hoje, com todas essas demandas novas, o próprio coronavírus, se viu a necessidade dessa implicação social dentro das redes, fazendo com que as escolas sejam obrigadas a se modernizar de certa forma. A metodologia que nós vimos é a seguinte: pretender seguir os seguintes procedimentos no decorrer do estudo, mas é necessário pegar uma amostra dessa investigação. Essa amostra é que vai criar o caminho possível para fazer as intervenções. E nessa amostra nós vimos que para participar na amostra professores do estado do Amazonas, de ambos os sexos, provenientes de diversas modalidades e disciplinas da rede de ensino básico e que estejam exercendo a função de docentes na Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas. E aí, dentro disso, vem a revisão bibliográfica, que é o marco teórico, onde nós vamos poder verificar, fazer a revisão desse material de conteúdo consultado e referenciado, o trabalho de campo, que é fundamental para ver as abordagens investigativas que estão ligadas na coleta de dados, na entrevista e na etnografia. Ok, professora? Ok. Eu acho que o tema... Sim. Professora, rapidinho. A gente parou a nossa pesquisa até aí, nossa redigenda, né? Por um impasse. Qual seria esse impasse, essa dúvida? É que, assim, eu vim da área da publicidade, então nossa forma de pesquisa na publicidade, nas redes sociais, ela tem algumas diferenças, porque ela tem uma perspectiva extremamente mercadológica, né? Então, eu estava lendo um trabalho científico, elaborado por algumas pesquisadoras, onde elas estavam abordando alguns métodos de pesquisa qualitativa nas redes sociais. Só que aí, eu vi a questão da etnografia, né? E a etnografia, ela trabalha assim, questão da análise, entre outros fatores, da análise do contexto. E aí eu queria saber da senhora, como é que se pode trabalhar a etnografia de uma forma mais atuante nas suas redes sociais, já que a etnografia às vezes está muito mais ligada à visitação ao campo, né? E à observação deste campo e a atuação que está acontecendo dentro daquele contexto. E depois a elaboração de relatórios e categorização dessas análises, né? E eu queria saber da
professora, como é que a gente pode fazer essa questão, trabalhar essa etnografia dentro das redes sociais? Sim, trabalhar com redes sociais é bastante novedoso. Todo o que eu trabalho com o uso da internet tem propostas bastante novas para fazer os processos de categorização. Você pode trabalhar fazendo umas entrevistas às pessoas que trabalham nas redes, ou as pessoas que olhar, ou também com as pessoas que consumem da rede. Quando eu falo de consumem, são as pessoas que fazem uso, que elas trabalham educativamente com as redes sociais. E agora há várias propostas de trabalho com os alunos, sobretudo os adolescentes, trabalhando em entornos de redes sociais. Outra maneira de poder fazer as categorias nesse estilo de pesquisa, poderia fazer, eu não sei como é que chamam, quienes trabalham no mercadotecnia, mas ver quantas pessoas ficam olhando as redes sociais. É um conteio que ele é informático de quantas visitas, quantos retweets, quantos eu gosto tem uma página e qual é a população alvo que vai visitar essa rede. É um tipo de pesquisa na área educativa, mas que ele se inicia-se no campo da mercadotecnia para o processo do e-commerce, da venda na internet. Eu acho que se chama Big Data, eu acho. Que o Big Data ele trabalha em cima desse tipo de situação. Mas eu sei que é um algoritmo informático. Isso, algoritmo. Isso que eu posso falar com você sobre os estudos do uso das redes sociais. Entendi, professor, entendi. A gente, por exemplo, E detalhe, tem um fator bem interessante na questão das redes sociais na pesquisa que devemos ter um cuidado. É que ela é líquida, né? Quando eu falo que ela seja líquida, ela faz parte de uma modernidade líquida, ela é movimento. Então, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. As atualizações. Então, por isso que um dos nossos primeiros passos seria essa questão da revisão bibliográfica nossa serem constantes. O tempo todo nós estamos analisando nossas revisões bibliográficas e nossas fontes, justamente para que a gente tenha esse cuidado nessas mudanças que ocorrem dentro das redes sociais, inclusive até mesmo comportamentais dos alunos, nas interações ali através do meio. Sim, é assim. Por isso que é importante, quando nós vamos apresentar a pesquisa, tenha o referencial histórico. Nós temos que dizer, sobretudo se a nossa pesquisa terá um nome tecnológico, inovação, falar de qual é a época da pesquisa. Porque se nós falamos do uso, que é o que eu posso falar? Dos disquetes. Vocês recordam os disquetes que nós usávamos lá nos anos 90? Sim. Claro. Eu posso ler hoje um artigo científico que fala sobre a inovação do uso do disquete, que é do ano 1990. E nesse ano essa era uma inovação, mas hoje isso ficou desfasado, porque a tecnologia muda muito rápido. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa que tem o conceito tecnológico, o conceito da inovação, eu sempre tenho que fazer a referência do ano, do tempo histórico. Agora, eu posso fazer uma pesquisa sobre a importância do uso da internet, a importância dos usos das aulas virtuais, porque é a nossa realidade de pandemia. Mas é uma realidade muito particular que não será a mesma que se alguém vai ler meu artigo ou meu trabalho de mestrado daqui a uns 5 anos. Ele vai dizer,
que foi isso da pandemia 5 anos atrás? Não fica, olha que interessante. É por isso que é importante o referencial histórico quando nós vamos fazer essa pesquisa. Mas é muito interessante. Obrigado à equipe 1. Quem que vai falar hoje? Obrigado, professor. Oi, boa tarde. Oi, equipe Pode ser da equipe 2? Oi, boa tarde. A equipe 2 já tem conexão à internet? Sim, eu não estou conseguindo inserir o slide, a senhora poder. Eu enviei para a senhora, mas eu posso ir lendo normal também, se a senhora preferir. Eu tenho seu slide, eu vou colocar na tela, um momentinho. Tá, agradeço. Roberta, avisa ela do temporal que está caindo. Qualquer hora pode cair o sinal. Muita chuva no município de Tefé, professora. Poxa, saudade de café. Hoje nós amanecemos com bom clima, temos uns 20 graus mais ou menos. Tá, então vamos lá. Aqui em Manaus está muito quente. Apareceu? Perfeito, Sim, no nós meu, vamos sim. ouvi-la. Vamos ouvi-la, Ok. Roberta. Então, o nosso trabalho, né, o nosso slide, ele foi montado pela equipe Roberta Carina, Jacinta Lenilson, Tereza Moura, Eliamara Moura, José Augusto Mouzinho e o Éder Nabor. O nosso... Pode passar, professora. Não estou conseguindo também passar. Tá. O nosso tema de pesquisa ficou tecnologia, recurso utilizado pelos professores e alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Nazira Litaif Mores, no município de Tefé, no período da pandemia de Covid-19. Né? A gente chegou fizemos um estudo, levantamos uma discussão no nosso grupo, para que a gente pudesse ter esse tema para desenvolver durante a sua disciplina. Tá bom? Pode passar. Teve como justificativa a seguinte forma: na educação, 1,5 bilhão de estudantes chegaram a ficar com aulas suspensas ou reconfigurados ao redor do mundo. O isolamento social provocado em razão da prevenção do novo coronavírus fez com que a educação mundial utilizasse de meios tecnológicos para diminuir a crise educacional que estamos enfrentando, tornando o cenário da educação ainda mais desafiador. Diante de tal fato, o tema abordado tem como objetivo analisar a relevância da tecnologia utilizada como instrumento pedagógico e as consequências, tanto os pontos positivos e negativos da aula não presencial para os alunos do ensino médio da Escola Nazira. Então, essa foi uma das justificativas, né, em querer entender. Deixa eu só perguntar aqui. Éder, você está me ouvindo? Você gostaria de finalizar? Não, né? Eu acho que ele não está ouvindo. Tá, então você... Não, estou conseguindo te ouvir, sim. Tá, então você pode finalizar com a questão da nossa pesquisa qualitativa. Pode passar, professor, o slide, que ele vai finalizar. Não, pode voltar lá, que eu ainda quero comentar um pouco a respeito da justificativa ainda. Pode voltar lá, professora, por favor. Tá, vai voltar. Bem, de acordo com a Unesco, esse dado aí de 1,5 bilhão, ele reflete quase 90% dos estudantes do planeta. E essa mudança que aconteceu através da pandemia, ela fez com que a educação se tornasse um desafio a mais para o professor, e tanto para o professor quanto para os alunos.
Então, fugiu aqui. A importância, né, de utilizar a tecnologia para amenizar esse problema que o mundo vem enfrentando. Então, foi dessa forma que a gente tentou entrar em um consenso e entender, será que os alunos, de fato, eles estão sabendo usar essa ferramenta? Será que os professores, de fato, eles estão sabendo utilizar essa ferramenta? A participação do aluno online, qual é o ponto, até que ponto eles estão participando de forma online, né? Então, a gente procurou entender isso aí. Pode passar, professor. Então, a gente decidiu, em comum acordo aqui com a equipe, que a nossa pesquisa qualitativa seria o estudo de caso. Por que seria o estudo de caso? Porque a gente vai pegar uma amostra, né? A população, perdão, vai ser a escola, a professora Nazira vai ser investigada, e dessa população nós vamos tirar uma amostra de professores do ensino médio e alunos do ensino médio, para a gente poder fazer a investigação, para a gente entender, saber se os instrumentos tecnológicos que foi utilizado como recurso pedagógico, eles foram eficazes na construção do conhecimento, nesse período de aula não presencial, para a gente avaliar o nível de participação dos alunos nesse tipo de aula, para a gente fazer uma lista de alunos que se adaptaram com essa nova forma de ensino, para a gente também descrever o modo como os professores se reorganizaram para poder ensinar à distância, para a gente identificar quais são os efeitos positivos, quais são os efeitos negativos na educação à distância, e para a gente justificar também a aula online nesse período de isolação social. Então, essa foi a linha de pesquisa, né, sobre o estudo de caso, e esse é o nosso tema. Isso a gente finaliza aí, tá? Essa é a primeira parte, explicação do tema e justificativa. Muito bom, muito obrigada. Interessante também. Eu gostei muito do que essa equipe falou no seu tema. Eles fizeram a contextualização muito bem. Quando você diz o uso no período da pandemia do Covid-19, é importante, quando nós estamos falando de um tema, poder fazer, quando é uma realidade muito particular, como é a nossa agora, fazer essa aclaração. Quando nós falamos do uso da tecnologia no período da pandemia, não irá ser o mesmo uso da tecnologia se nós podemos ter uma aula presencial, onde a tecnologia é uma opção. Mas agora a tecnologia virou de uma opção a uma necessidade. Então, é uma realidade diferente, é muito interessante poder colocar o que a equipe escreveu no seu trabalho, que é no período da pandemia. Eu gostei muito dessa ideia de fazer a precisão do seu tema. Parabéns, muito, muito interessante. Muito obrigado. Então, agora quem irá apresentar? Professora, pode ser o grupo 4 agora? Alô? Oi, Euler Pode Trajano. ser. Euler Trajano. Alô, Euler. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Bom, gente, eu vou falar aqui em nome do grupo 4, onde nós temos os seguintes componentes: Anderson Salar, Antônio Carlos, Cristiane Delan, Deusimar Santiago, Euler Trajano, José Nascimento e Mary Sônia. Bom, nós escolhemos como tema para o nosso trabalho a avaliação como ferramenta da aprendizagem no processo de ensino, e formação do indivíduo.
Nós escolhemos esse tema em discussão com o grupo, porque nós já vínhamos trabalhando com esse tema na disciplina da professora passada, então nós achamos um tema interessante e resolvemos continuar fazendo um estudo mais aprofundado com relação à questão do ato de avaliar. Bom, pois bem, nós temos como justificativa desse trabalho, com a necessidade de avaliar o nível de desenvolvimento do aluno, são postos em prática, ao longo de todos os processos de ensino-aprendizagem, inúmeros instrumentos de avaliação, né? que dependendo da metodologia empregada na aplicação dessa avaliação, pode acarretar em um entrave no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, dependendo da metodologia que a gente vai empregar na aplicação dessas avaliações, pode haver um entrave que, em vez de facilitar, dificulte o processo de aprendizagem do aluno. A metodologia que nós vamos empregar nesse trabalho, a metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa. Segundo Vargas, a pesquisa qualitativa deve ser usada quando se deseja entender detalhadamente por que um indivíduo faz determinada coisa. Costuma ser usada para trazer à tona a lógica, que é a explicação do por que um indivíduo se comporta ou age de determinada forma, né? Então, a metodologia é essa, um estudo o tipo de pesquisa, um estudo de caso dentro de uma abordagem qualitativa, né? Para a gente verificar esses acontecimentos, esses fatores que interferem, que fazem com que a avaliação interfira, muitas vezes, de forma negativamente no ato de aprender, né? Por parte dos educandos. Nós temos... Euler, posso complementar? Por favor, fiquem à vontade para interferir quando quiserem, os colegas do grupo. Eu sou Rosana, professora, também faço parte do grupo, né? E eu queria só complementar o que Euler está falando sobre a questão da metodologia, né? Eu entrei no grupo agora. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante para essa pesquisa, né, ser a qualitativa, porque nós teríamos a oportunidade, né, de ver de que forma que a avaliação, como o Euler falou, ela influencia no processo de ensino e aprendizagem. E aí, ao ser realizado esse trabalho de forma qualitativa, nós teríamos uma forma mais abrangente, né, na pesquisa, sem falar que dessa pesquisa nós poderíamos fazer questão de um projeto de intervenção, né, pegando dentro de alguma escola, utilizando esse projeto, né, essa pesquisa, para um projeto de intervenção. Então, eu acho que a metodologia qualitativa se encaixa muito bem nesse trabalho, porque, como o Euler também falou, esse processo avaliativo, ele influencia muito, né? Então, de acordo com a metodologia que nós utilizamos, de que forma que, ao ser utilizada essa metodologia, essa avaliação influencia. E nós, como professores, nós sabemos que a nossa avaliação, né, ela influencia muito no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, acho que essa metodologia, ela se encaixaria até pensando para o projeto servir, né, e ser utilizado como um projeto de intervenção mais à frente. Era isso que eu queria contribuir. Obrigada. Ok, correto, colega. Valeu pela complementação. Continuando, nós temos aqui os objetivos do nosso trabalho, né? Onde temos o objetivo geral, que nós colocamos o seguinte: realizar uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não, para retornar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejar, suprindo as necessidades para atingir os objetivos propostos.
E os objetivos específicos, onde nós selecionamos alguns, como compreender a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, analisar os métodos avaliativos aplicados na escola e os impactos causados na vida do educando. E, por último, conscientizar o educando sobre a importância da avaliação no seu crescimento pessoal e na sua integração consigo mesmo. Bom, professora, era essa a apresentação dos nossos trabalhos. Não sei se algum colega tem mais alguma coisa para complementar na apresentação, mas é essa a nossa apresentação do nosso projeto. Euler, eu posso só complementar, certo? Fique à vontade. Falando sobre a questão dos objetivos específicos a qual foi planejado, professora, né? Quando nós pensamos nos objetivos específicos, né, que a gente compreende essa importância do processo de ensino-aprendizagem, ela é fundamental quando a gente fala das avaliações, né? Eu acho que o projeto escolhido, o tema escolhido, a avaliação, assim, eu sou professora de nível superior e eu sei como essa avaliação é importante. Os outros colegas, eles já são professores de nível médio, infantil, enfim. E aí a gente vê essa importância de compreender esse processo. Então, por isso que nos objetivos específicos, a gente começa falando dessa importância de compreender essa importância dessa avaliação dentro do processo de ensino e aprendizagem, né? E, assim, analisar os métodos também, como ele se colocou. Quais os métodos que são avaliados? Eu acho que a gente falar de metodologia, quando falar na forma de avaliação, ele também é importante. Então, assim, os objetivos específicos foram bem recolocados, quando também a gente falou da conscientização do educando. Então, se a gente fala da importância da metodologia nesse processo avaliativo, nós também temos que pensar que conscientizar os nossos educandos ou os nossos alunos sobre essa metodologia, esse processo de avaliação, ela não é meramente uma nota, né? Mas que ela influencia no seu processo de aprendizagem e também na questão do seu crescimento pessoal, profissional, porque a gente também tem que pensar sobre isso, né? Então, a gente pensar que as avaliações, ver como é que os alunos, eles estão vendo essas avaliações, essas metodologias, eu acho que também é um objetivo que deve ser pesquisado, né? Deve ser visto, até como eu falei anteriormente, quando eu estava falando da justificativa, né, não da metodologia, e eu também justificando, né, a importância de quê? Dos alunos entenderem, alunos, professores, escola, para que a gente possa fazer um projeto de intervenção, assim, até porque eu costumo dizer muito para os meus alunos, minha gente, não adianta nós fazermos uma pesquisa e não colocar em prática, ou deixar ela guardada. As pesquisas, elas precisam ser colocadas em prática. As pesquisas, elas precisam se fazer projeto de intervenção para melhorar no processo de educação, né? Tanto em benefício de docentes, dos discentes, dos nossos alunos, pensando em processo de ensino e aprendizagem, né? Principalmente, e a nossa avaliação, ela não pode ficar de fora, né? Métodos de avaliação. Então, acho que a escolha de falar sobre o método avaliativo, relacionando com os objetivos específicos, eles foram muito bem colocados quando a gente começa a pensar não só em quem vai aplicar, mas também quem vai receber. E até um outro grupo estava falando, né, anteriormente, que diz assim, vai ser para o professor, ou a pesquisa vai ser para os alunos, né? E eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar também, né? Porque a avaliação, então, assim, aqui a gente está falando muito dos alunos, mas acho que também seria uma forma da gente pensar em pesquisa para os professores, para a escola, para a gente ver como é que aquela instituição, escola, ela está recebendo esse processo avaliativo, essa metodologia. Até outro grupo também falou sobre como é que os professores são cobrados, o que é que se cobra só apenas de quantidade, de nota, né? Então, eu acho que isso é uma forma também
de pesquisa, de se ver qual a metodologia, a aplicabilidade, a didática escolhida pela escola, escolhida pelaquela instituição. Então, acho que esse nosso trabalho, ele tem, assim, vários viés, né? Tem várias linhas, várias coisas a serem pesquisadas, a serem discutidas e a serem colocadas também em prática. Então, acho que dá mais ou menos para compreender, né, e dividir, né, complementando o que o colega muito bem colocou, Euler, sobre o que nós queremos a princípio para a nossa pesquisa que foi decidida pelo grupo. Era isso. Obrigada, professora. Rosana, só para complementar ainda mais tua fala aí, né, quando tu fala nessa questão de não só ser voltada para o aluno, mas também para o professor, né? O ato de avaliar é uma via de mão dupla, né? Ele serve tanto para o aluno quanto para o professor. Porque quando a gente trabalha, ministra o conteúdo, né, aplica todas as nossas metodologias, né, para repassar esse conhecimento, aí a gente vai aplicar uma avaliação e aí a gente nos depara com baixo rendimento da turma. Né? Então, isso também provoca uma reflexão muito grande no professor, no ato de ensinar dele. Como, aonde foi os erros, né, onde eu cometi, né, quais os pontos que eu fracassei, né, nesse sentido, né, causa também um pensar também, uma reflexão do professor muito grande em relação à sua metodologia aplicada e o refazer, né? Refazer, verificar onde eu vou para procurar corrigir essas falhas. Verdade, eu ia até falando assim de instituição mesmo, né? A avaliação da instituição, de que processo de aprendizagem está acontecendo, que metodologia, que didática está sendo estudada, né? Então, assim, é de mão dupla, né? Tanto indo como voltando. Então, acho que a nossa pesquisa, ela consegue ter muita coisa, a gente consegue, e eu costumo dizer de novo, falando de novo, acho que importante para que a gente possa até fazer planejamento dessa reflexão que você está dizendo, né? Quando a gente fazer projeto de intervenção, é a partir dessa reflexão que o professor também vai ter, né? Que, assim, nas escolas de instituição, eu costumo fazer muito isso no nível superior onde eu estou, né? Então, eu costumo dizer, não me façam projetos ou trabalhos a qual a gente não possa colocar e a gente não possa estar fazendo essa intervenção para que a gente possa melhorar, né? E as avaliações, né? Avaliação, reavaliação, né? Eu acho que é um papel fundamental tanto para aluno, como professor, como para a instituição, né? Muito bacana, muito legal, Euler. Obrigada. Só fazer uma colocação. Boa tarde, professora. O Anderson, do grupo. Só para externar um pouco do que o professor Euler e a professora Rosana falaram, professora. Está ouvindo, professora? Oi. Anderson, tu consegue me ouvir? Travou, né? Travou tudo. Travou tudo, professor. Está feio o tempo aqui na cidade. Oi. Eu estou conseguindo ouvir. Eu estou conseguindo, Anderson. Pois é. Será que a professora me escuta? Não, o problema eu acho que está com a professora. Tá lá na conexão. A professora está sem áudio. Apareceu aqui que ela saiu. A professora está aí, gente. Estou te ouvindo. Está ouvindo. Está me ouvindo, estou professora? aqui. Estou ouvindo, Anderson. Sim, te estou ouvindo. Ah, professora. Eu não sei se algum colega queria falar, eu só queria expor um pouco do que os colegas estavam falando, da importância da avaliação. Eu gostei do tema porque, professora, nós estávamos com um projeto de intervenção na nossa escola antes de acontecer a pandemia. O pessoal cobra muito a avaliação, a metodologia, os professores se preocupam muito em fazer avaliação. Nós trabalhamos com aluno de 6º ano até o ensino médio. E nós víamos percebendo tivemos essa preocupação e montamos esse plano de intervenção, professora, quanto a essa situação.
sobre a situação de metodologia, de avaliação. E eu gostei muito quando eu e o Lucas Rosano falaram, porque aqui mesmo no nosso justificativo a gente fala, né, para que eu mesmo possa orientar os educadores em como proceder para fazer os instrumentos de avaliação, aliados, fiéis e não inimigos, ao longo do processo de construção do conhecimento, professora. Porque eu vejo que os alunos estão chegando, professora, não estão tendo aquela base que nós tínhamos antigamente. A gente até debateu, a senhora comentou sobre aquela questão do professor não ter aquela mão firme na sala de aula, e a gente vê muito isso na situação das metodologias. Eu não sei o que está sendo aplicado, eu não estou julgando ninguém, porém nós estamos chegando com os alunos no ensino médio, no ensino fundamental 2, com muita deficiência, professor, muita deficiência mesmo. Então, eu achei muito importante esse nosso tema, por questão de avaliações. E no 6º ano eu estou voltando a trabalhar leitura, professor. Então, por aí a senhora tira. Obrigado, professora. Vocês conseguiram me ouvir? Sim. Conseguiu, Anderson. Conseguiu, sim. Posso falar? Alô, Alex. Alex, você ia falar? Assim, eu achei muito interessante a pergunta. Eu achei extremamente relevante o trabalho dos colegas, sobretudo a questão da conscientização dos discentes, né? Que é interessante o fato que dentro dessa abordagem da conscientização será abordado a questão da motivação também a esses discentes em relação ao processo avaliativo, né? Isso é extremamente importante, porque ele coincide com o que o Anderson acabou de colocar, uma realidade. Por exemplo, ele está trabalhando leitura com o pessoal do 6º ano, do ensino fundamental, anos iniciais, né? Eu também estou trabalhando leitura e produção textual com anos finais, especificamente 9º ano. E eu sou da área de educação física. Tinha outras formações em outras áreas, mas é muito... Mas a gente vê que essa questão, às vezes, está ligada também à questão da motivação do aluno, porque às vezes ele vem de fora, né, a questão dos fatores sociais, econômicos desses alunos, a realidade, o contexto deles são extremamente diferentes do que às vezes a gente está exigindo. Às vezes também a questão da metodologia de aplicação do conteúdo, às vezes ela está um pouco distante do que é a realidade do aluno. Então ele acaba tendo uma estranheza, uma dificuldade naquilo que está sendo abordado. Acredito que quanto mais próximo da realidade do conteúdo estiver da realidade do aluno, melhor acho que o processo de avaliativo depois também. Né? Eu, pelo menos, penso dessa forma. Então, acho que parabéns aos colegas pelo trabalho. Alex, eu só queria complementar o que você falou e um pouquinho do que Anderson falou. Oi. Sobre a questão das metodologias ativas, né, Alex, que o Anderson estava falando, e eu concordo. Eu acho que as metodologias ativas hoje, né, nós precisamos colocar as metodologias ativas em processo de avaliação também. Eu faço isso lá na faculdade. Vocês falando, eu estou trabalhando textos, né, leitura e textos com ensino médio, 8º ano, 6º ano. Minha gente, eu estou trabalhando textos, interpretação de texto com profissionais de nível superior, né? Então, a nossa realidade é essa, né? Então, alunos que estão chegando de nível superior, eles não sabem fazer relatório, eles não sabem fazer uma discussão crítica, né? E a gente começa eu já pego o aluno desde o 1º semestre e eu vinculo muito o artigo científico, a reflexão, né? Então, há um contexto, e eu trabalho muitas metodologias ativas, né? Porque eu trabalho muito o que é que o aluno traz na sua bagagem, quem é esse aluno, de onde ele vem, né? O que é que ele traz de conhecimento prévio. Isso também é importante nas nossas metodologias ativas, inclusive nos processos de avaliação que o Anderson colocou, quando a gente fala a importância de metodologias ativas. E o colega Alex estava falando agora sobre a questão de intervenção, de que forma que a gente faz, né? E a importância do aluno se sentir parte dele. Porque não adianta eu colocar, tanto que eu costumo dizer muito. Professora, qual é o seu modelo de avaliação? Meu modelo de avaliação, nós vamos decidir em junto. Eu traço o perfil da minha turma. Tem turma que eu consigo fazer várias formas de metodologias de avaliação.
Tem turmas que eu não consigo, tem que ser aquele modelo tradicional, aquele povo com prova, que não sei com o quê, porque as pessoas não compreendem, mas isso vai muito das questões culturais, de onde você vem, quem é essa pessoa que está chegando na universidade, quem é ele, né? O que é que ele traz de bagagem, o que é que ele espera dessa universidade, né? Eu acho que isso é muito importante ser visto, né? E eu sou muito apaixonada por metodologia ativa e eu acho que até para quem tiver ideia aí de fazer trabalho sobre metodologia ativa, é um tema muito bacana, muito maravilhoso de fazer, né? E é só para complementar, os colegas falou. Obrigada. Obrigada. Rosana, só para... Oi, Professora, só um segundo. Oi, professora, boa tarde. José, depois vai falar Euler. Só um segundo. José? Oi, professora, boa tarde. Eu ainda também, Oi, faço José. parte também do Boa tarde. grupo 4, e ainda complementando aí a apresentação do grupo 4, complementando o que a Rosana falou, o que o Euler falou, sobre a importância dessa avaliação da aprendizagem, para a gente não tornar esse processo, uma ferramenta tanto de punição quanto de exclusão, né? Porque na realidade ela tem que ser uma ferramenta de inclusão, né? A educação, a gente tem que sempre considerar os fatores internos, mas também os fatores externos, que a Rosana acabou de falar aí. Então, a gente que nós somos educadores, nós temos que ter muito cuidado com essa avaliação, né? Porque a gente acaba sendo injusto, né? Com a nossa clientela. É isso aí, professora. Obrigado. Obrigada, José. Euler. Sim, professora. Só para complementar um pouco do que o Alex começou falando, o colega Alex começou falando, e depois a Rosana falou um pouquinho, essa questão da gente... Porque eu sou professor de biologia, mas trabalho de sexto ao nono ano e também o ensino médio, na escola que eu trabalho. E trabalho com sexto ano, e a gente, quando recebe o aluno do sexto ano, a primeira coisa que eu costumo fazer é uma avaliação para me verificar como que esse aluno veio. Tipo, simples, uma leitura, para ver. Porque eu não posso ensinar ciência, não posso ensinar biologia se esse aluno não sabe ler, né? E a gente se depara com esse empecilho muito grande, com esse entrave muito grande de muitos alunos virem praticamente zerado em leitura, né? E ao fazer essa avaliação, né, a gente começa a refletir o que está acontecendo lá na base para esse aluno não aprender a ler, né? O básico, a ler e escrever, né? Então, ao fazermos essa avaliação, né, a gente já começa a colocar esse ponto de interrogação, essa grande pergunta para saber o que está acontecendo, qual o fator que está levando a ocasionar esse problema de déficit de leitura, que é uma reclamação muito grande que tem, principalmente eu vejo isso na escola que eu trabalho, né? E isso dificulta muito o processo de ensino-aprendizagem, porque a gente pega esse aluno do sexto ao nono ano, depois pega no ensino médio, e eles continuam com esse mesmo problema, né? É uma bola de neve, como eu costumo falar. Professora, só serve como proposta... É assim. Alô, Alex. Só para encerrar minha fala. Se serve como proposta, meus colegas de TEFE, a gente já poderia abordar essa discussão no próximo planejamento, de uma forma multidisciplinar, né? Já abordei isso, Alex, várias vezes. Sim, o uso da avaliação como uma ferramenta tem que ficar como uma boa prática da educação. Muitas vezes o que acontece na realidade, não somente do Brasil ou do Paraguai, mas eu acho que toda a América Latina, é que a percepção da avaliação é que ela é uma punição ou ela é uma ferramenta para fazer uma seleção. Estes são os meus estudantes bons, estes são os estudantes ruins. Mas não é assim. A avaliação tem que ser a ferramenta para que seu estudante seja melhor. Mas é um trabalho que muitas vezes não sou eu, professor. Eu já vi na realidade que muitas vezes o professor tem a vontade de
de fazer a mudança, de melhorar, mas são os alunos que não têm o desejo de mudar a visão da avaliação. Também isso ocorre. Então, nós temos que viver as duas realidades. Eu gostei muito da proposta do equipe que a Rosana falou, que a pesquisa tem que mudar depois numa estratégia de intervenção. Porque quando nós temos uns resultados de uma pesquisa, e esses resultados estão dando para nós uma realidade que nós podemos melhorar, é o nosso compromisso fazer algo. Quando eu sei que alguém tem um problema, eu tenho que ajudá-lo. Eu mesmo, quando eu estou trabalhando no campo educativo, se eu fiz uma pesquisa, eu tenho os resultados. Eu vi uma enfermidade ou algo que não está bem na educação, eu tenho que fazer algo. E é muito importante que depois das pesquisas iniciem os projetos educativos que eles estejam baseados cientificamente numa pesquisa. Isso vai dar muito valor ao seu trabalho. É muito interessante desenhar os projetos depois de ter os resultados de uma pesquisa. Eu vou alentar vocês para fazer isso na sua vida profissional. Obrigado à equipe. Obrigada, professora, pela oportunidade, viu, do Grupo Expor, né, e você acrescentar algumas coisas. Muito obrigada. Obrigada a você, Rosana. Alguém ainda não apresentou seu trabalho? Eu acho que sim. As equipes já fizeram a apresentação do seu trabalho. Muito bom os trabalhos. A ideia era fazer a colaboração, a discussão nas equipes, trabalhar com seus colegas, fazer a reflexão da realidade, e isso irá encaminhar você para continuar com sua formação, com suas ideias de pesquisa. Desde a segunda-feira, vocês vão iniciar outro olhar da pesquisa, que é o olhar quantitativo. Eu vou dizer hoje para você, não há um olhar melhor que outro. São 2, 3 olhares. Você pode decidir trabalhar com a abordagem que você quiser. Não é que a minha pesquisa é melhor porque ela é qualitativa ou ela é melhor porque é quantitativa. Não. Todas as abordagens são boas. Vocês têm que fazer uma decisão conforme ao objetivo que você deseja ter. Se você deseja ter dados estadísticos, você tem que fazer quantitativo. Se você deseja ter uma compreensão da realidade, tem que fazer um qualitativo. Se você deseja ter compreensão da realidade, mas também dados estatísticos, tem que fazer uma mistura. Então, a ideia é que vocês possam ter todas as ferramentas de pesquisa e depois decidam qual é o que vocês desejam fazer. Isso é muito importante. Não fiquem somente com a ideia, eu gosto dela, eu gosto daquela, não. Você tem que ser neutro e tem que pensar que é o que vai ser melhor, não somente para você, para a sua comunidade, para a sua escola. Tem que se lembrar que vocês são professores. Eu sou professora, vocês são professores, e seu compromisso é com sua comunidade, com seu país e com seus alunos. Então, suas pesquisas têm que ser úteis para vocês, para ser mestres, e também para toda a sua comunidade. Não tem que se lembrar, não tem que se esquecer nunca disso, tem que se lembrar a todo momento que vocês têm, ademais da sua profissão, tem sua missão como professores. Eu gostei muito desses 3 dias de aulas com você, muito bom o grupo, excelente os trabalhos. Eu sei que vocês já estão cansados hoje, que é o dia sábado, então eu vou deixar você descansar
agradecer a todos pela oportunidade de trabalhar com você, à distância, através de um computador, mas juntos, no sentimento. Vocês vão ter tempo até a quarta-feira de postar seus trabalhos, tem mais tempo, então amanhã você pode descansar para iniciar sua última semana de aula e já vai ficar tranquilo. Muito obrigada a todos pela sua participação, pelo seu trabalho e fique com Deus. Muitas graças. Obrigada. Professora, desculpa. Sim, Desculpa ser pertinente. A senhora pode dar uma Diz para mim, Ana. explicação oral sobre os próximos trabalhos que tem que ser entregue até quarta-feira, por favor? Sim, você tem os trabalhos desde o primeiro dia, que foi o mapa mental. Quem ainda não postou, também ele pode postar até a quarta-feira. O mesmo resumo, vocês também podem postar até a quarta-feira. E o trabalho final, a equipe que ainda não postou, também tem tempo. Ou se alguém quer refazer seu trabalho, agregar alguma coisa a mais, pode fazer nesses dias. É sobre isso, Alex. Quer dizer que é um individual e 2, né, professora? De grupo, foi isso? Anderson. É um de grupo e 2 individual. O resumo e o mapa mental é individual. Ah, desculpa, o resumo e o mapa, o outro de grupo, né? E o vídeo, professora? Que vídeo?